Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas, patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robo News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação também iremos assistir todas as matérias. Aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robo News todos os dias. Hoje, 23 de julho do ano de 2026. Dia 23 de julho de 2026, horário 9h50. 2 pessoas já foram contaminadas e mortas na cidade de Nova York por bactérias produzidas em laboratório de grau 4, envenenamento da água quente, em banheiras de hidromassagem, em ar-condicionados, em tubulações de água quente. Estas bactérias, elas produzem a contaminação quando você vai ao chuveiro ou inspira gotículas dessa água contaminada e você vai a óbito instantaneamente. Então, esse laboratório fica no Brasil, desse filho de uma puta, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o seu sócio Xi Jinping, terrorista, contrabandista de fentanil, de todo tipo de drogas no planeta, Rota da Seda, um filho da puta chinês que já está sentenciado à morte. Estamos em guerra atômica nuclear contra a China, contra o Brasil desse filho da puta. Primeiro, segundo escalão, Mussi, tu é alvo, ministro do Exército. E vocês, generais, brigadeiros e comodoros, terroristas, comunistas, maoístas. E você, Fachin, maoísta filho de uma puta, do Supremo Tribunal Federal. E todos os seus comparsas, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Alexandre de Moraes, e a puta que os pariu, Zanin, Dino, vocês todos vão ser fuzilados, seus filhos da puta! Entendeu? Porque estamos em guerra atômica nuclear. Não temos o que conversar, seus filhos da puta! Entendeu? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos já engajados na guerra atômica nuclear contra o primeiro, segundo escalão em Brasília, governadores, prefeitos e a puta que os pariu, secretários de governo, todos que se venderam ao roubo, à propina, seus filhos da puta. O poder judiciário não é poder, são gangster, são todos nomeados, compraram o diploma de juiz do Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Estamos combatendo a morte. Entenderam, seus filhos da puta? E tudo com provas
fatos, atos e circunstâncias, contas em bancos. Você recebeu dinheiro de propina. Todos receberam dinheiro. Vocês, comandantes da PM, que pegamos em São Paulo, que vocês colocavam lá como aporte financeiro, davam um jeitinho, mas o dinheiro entrou, o dinheiro todo. Monitorado, seus filhos da puta! Entendeu? Então vocês aí, primeiro e segundo escalão, vocês, 30 partidos políticos, Alcolumbre, filho da puta! Você, Gonê, você, Hugo Mota, vocês, partidos políticos, se entrega! Porque vamos fazer devassa! Estamos em guerra atômica nuclear. Vocês querem envenenar a água potável do Brasil, seus filhos da puta! Querem jogar bomba incendiária em 230 favelas? 230 mil favelas para ocasionar o quê? Uma comoção e dizer que vocês são os heróis? Você, André, filho da puta da Polícia Federal! Vocês aí todos! Vamos caçar vocês a tiro, porrada e bomba! Vamos pra puta que os pariu! Estamos em guerra atômica! O posicionamento de invasão da China na República Federativa do Brasil, ela se processa através de ajustes binacionais. Em contratos apócrifos, contratos de gaveta, estabelecidos com a indústria e com os meios de telecomunicações. Todos estes processos eles já foram identificados e perderam sua validade. Então, para fazer frente a este comportamento legítimo pelas autoridades brasileiras não comprometidas com a Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, deste narcotraficante, estrutura do governo de Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e o primeiro e segundo escalão, eles estão trazendo toda a sua máfia do Comitê Chinês, os líderes da Revolução Chinesa que tomou a China por assalto e estabeleceu os justiceiros. Então, no Brasil, estão entrando em forma ativa mais de 1.000 componentes da máfia chinesa da Assembleia do Povo, sendo que só neste mês já houve 2.000 integrantes da máfia chinesa que se estabeleceram em 2.300.000 favelas e também no comportamento logístico de capital. Então, eles começaram a proceder através de domínio das milícias. Então você aí do Comando da Capital, do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, você Marcola, você Macio VP, todas as autarquias do Ministério Público, todas as posições estabelecidas pelo narcotráfico nos 27 palácios de governo e 5.070 prefeituras, eles já tomaram a logística e vão começar ao combate destas lideranças praticadas pelos locais, ou seja, Marcola, você sambou. Comando da Capital, tu perdeu a liderança. Você, Marcinho VP, tu perdeu a liderança do Comando Vermelho. E também de todos os 98 facções estabelecidas no território da República Federativa do Brasil. Quem está operando esta logística
de terrorismo urbano é a China. Então, o Brasil está combatendo. E você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você, Mussi, ministro do Exército, e você, general de merda, fardado com as marcas da República, vocês todos viraram fantoche na mão que eles chamam de adido militar preposto, que são, em realidade, a máfia chinesa. Então, todos os snipers, todo o Comando Delta, o Comando Sur, a CIA, ou seja, todo o componente de assassinos treinados para o abate, todos vamos entrar em ação para aniquilar as lideranças destes chineses e vocês também, né? Porque vocês se submeteram a estes filhas da puta do olhinho puxado. O porta-voz, o Putin, sócio, através da logística, ele ameaçou o senhor Trump. E o senhor Trump estabeleceu as ogivas nucleares já no Oriente Médio. Então, o Putin vai receber bombas atômicas. E você, Xi Jinping, vai receber bombas atômicas. E isto já está em curso. Então nós vamos jogar bombinha agora no Irã. Entendeu? E vamos acabar com essa porra aí. Vocês, querendo ou não, também vamos jogar a bombinha nas costas do Yutis, lá no Almadeb. E vamos acabar com essa merda lá para que haja a livre comunicação. Com relação a você, Putin, e 28 países da Europa, vocês não estão acreditando em tudo isto que está acontecendo, porque vocês é muito mais fácil alegar que não estão inteirados, que vocês são os pegados desprevenidos, porque já estamos operando em toda a Europa. Então, todas as bases militares da Europa estão em retirada. Todo o componente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica americana e os seus acervos estão sendo retirados para fortalecer as bases do Oriente Médio. Estamos entendidos, seus filhos de uma puta? E você, conglomerado do Alcolumbre, do Hugo Mota, de 30 partidos políticos, de membros dos deputados federais, que, claro, ficam reclamando, porra, estamos baixo a tutela e curatela do narcotráfico, da China, da Rússia. Sim, você pode gritar, mas na hora de votar, tu tem que votar com o partido terrorista que te botou aí, deputado federal. Então, quando nós vamos fazer as investigações, você que caga de mocinho, você é um filho da puta cínico, que vota conforme o partido te determina, senão tu é caçado e colocado fora do feudo desta Ocrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então nós agora estamos combatendo as orientações políticas de 30 partidos localizados no Brasil. Então vamos começar a limpar e acabar com os senadores donos de partido político. E vai ser aquela velha procedência de que um partido brigou com outro partido e foda-se vocês, seus filhos da puta. Estão matando a população do Brasil e querem exterminar, querem jogar o veneno produzido no Brasil,
nos laboratórios de grau 4, o maior grau de envenenamento do planeta, estabelecido por esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, a sua prole, o seu primeiro e segundo escalão. Então, vocês estão fodidos. A mesma forma que todos os países que fazem parte desta estratégia de cínicos filhos da puta, que estão querendo roubar e se estabelecer e brigar ainda com os Estados Unidos da América e 70 países. E cada vez os países estão engajados ao combate. Então, meu amigo, você tem 24 submarinos nucleares rodeando a América do Sul e a América Central. E claro, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, arbitragem internacional, no cargo único e vitalício, juiz corregedor arbitral internacional, na investigação de 206 países, sendo 196 da OCRIM, da cleptocracia da ONU, desses países filhos da puta que tem sede na ilha de Manhattan, num prédio que colocou uma poltrona para que eles sentem e fiquem dividindo os países. Comprei o Brasil, tem 80%. Alguém vai querer entrar? Ah, eu vou entrar com tanto, eu vou entrar com aquilo tanto e vou fuder com a administração do Brasil e vou roubar. Tudo isto já investigado, com provas. Então, você dirá, por que não fecha a ONU? Por que não tira o português filha da puta que está lá? Os delegados que estão na ONU, no Tribunal Penal Internacional? Não, porque você tirou o filho da puta desse e aí você adormeceu. Mas não acabou com o problema. Então nós temos que ver o procedimento através de logística de investigação para o extermínio de vocês, seus filhas da puta. Quem está falando aqui é o interventor pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional. Intervenção nos membros do Tribunal Penal Internacional, que são cidadãos que compõem naquilo que foi estabelecido pela tutela e curatela de Roma, para que seja estabelecido este tribunal, mas colocaram os seus terroristas engajados a trabalhar somente e unicamente para os seus interesses regionais. Então nós agora estamos atrás de vocês, seus filhas da puta! Entenderam? E cuidado, porque se vocês ficam sem a internet, nós vamos agir e vocês não vão ser inteirados de nada. Porque enquanto você tiver um pouco de raciocínio, você vai querer negociar, se entregar, fugir para os Estados Unidos e fazer como fez El Mencho, como fez o dono do Sinaloa. Ele não quis nem julgamento, ele falou, sim, eu sou culpado e eu vou me entregar. Eu quero ficar na prisão. Correto. Aí você diz assim, porra, e ele vai falar? Claro que vai falar. Já falou, meu filho. Já entregou todos vocês, seus filhas da puta. Estamos entendidos? E o Maduro vai ser fuzilado. Entendeu? A Sheinbaum também. E eles estão cantando que nem periquito. Deu para entender? Por favor, nos ajudem com o Pix. Eu tenho que pagar meu telefone celular. Se alguém quiser pagar minha conta de celular, por favor, me avise que eu mando a conta e vocês pagam. Tá? Eu tenho que pagar 450. E tenho que botar um pedaço de pão, alguma coisa na minha boca. Se puder me ajudar, agradeço. A todos que me ajudam, que sou eternamente grato, e que todos vocês estão no relatório guardado às 7 chaves, para que sejam reconhecidos como verdadeiros heróis.
que estão me ajudando. E eu não esqueço. Entenderam? Gratidão, povo que eu amo. Nos ajudem. Meu Pix é meu telefone celular. 21 99 742 0789. Meu Pix é meu CPF. 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Você dirá, por que não pegaram o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal? Por que não pegaram o André, o filho da puta, que trabalha na Polícia Federal? Por que não pegaram o Lewandowski? Por que não pegaram os ministros do Supremo Tribunal de Justiça? Por quê? Porque nós temos que estabelecer o controle. E para você controlar, você tem que chegar no ouvido dele, como eu estou falando agora, vai pra puta que te pariu, você foi descoberto e vai morrer, filha da puta. E você sabe que aqui ninguém brinca. Então, eu tô aqui para te ouvir. Mas saiba, uma vez que você fala com o cargo, não tem como retroceder, é um caminho de uma mão só. Entendeu? Estamos entendidos? Porque você, seu filho da puta, não inventaram o espaguete, a roda e nem a pólvora. E vocês criaram toda esta merda. Já fizeram isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e agora nesta terceira, na tentativa de vocês, moribundos, velhos filhas da puta, que tem pouco tempo de vida e que diz, vamos botar pra fuder pra ver se a gente sai ganhador. Não vai sair ganhador, filho da puta! Não tem sobrevida pra vocês. Entendeu? Fui claro? Dia 23 de julho de 2026, horário 9 horas e 50 minutos. 2 pessoas já foram contaminadas e mortas na cidade de Nova York por bactérias produzidas em laboratório de grau 4, envenenamento da água quente, em banheiras de hidromassagem, em ar-condicionados, em tubulações de água quente. Estas bactérias, elas produzem a contaminação quando você vai ao chuveiro ou inspira gotículas dessa água contaminada e você vai a óbito instantaneamente. Então, esse laboratório fica no Brasil, desse filho de uma puta, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o seu sócio Xi Jinping, terrorista, contrabandista de fentanil, de todo tipo de drogas no planeta, Rota da Seda, um filho da puta chinês que já está sentenciado à morte. Estamos em guerra atômica nuclear contra a China, contra o Brasil desse filho da puta. Primeiro, segundo escalão, Mussi, tu é alvo, ministro do Exército. E vocês, generais, brigadeiros e comodoros, terroristas, comunistas, maoístas. E você, Fachin, maoísta filho de uma puta, do Supremo Tribunal Federal. E todos os seus comparsas, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Alexandre de Moraes e a puta que os pariu, Zanin, Dino, vocês todos vão ser fuzilados, seus filhos da puta! Entendeu? Porque estamos em guerra atômica nuclear. Não temos o que conversar, seus filhos da puta! Entendeu? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor OscarAnibaltiapano. Estamos já engajados na guerra atômica nuclear contra o primeiro e segundo escalão em Brasília. Governadores, prefeitos e a puta que os pariu. Secretários de governo. Todos que se venderam
ao roubo, à propina, seus filhos da puta. O poder judiciário não é poder. São gangster. São todos nomeados, compraram o diploma de juiz do Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Estamos combatendo a morte. Entenderam, seus filhos da puta? E tudo com provas, fatos, atos e circunstâncias, contas em bancos. Você recebeu dinheiro de propina. Todos receberam dinheiro. Vocês, comandantes da PM, que pegamos em São Paulo, que vocês colocavam lá como aporte financeiro, davam um jeitinho, mas o dinheiro entrou, o dinheiro todo. Monitorado, seus filhos da puta! Entendeu? Então vocês aí, primeiro e segundo escalão, vocês, 30 partidos políticos, Alcolumbre, filho da puta! Você, Gonê, você, Hugo Mota, vocês, partidos políticos, se entrega! Porque vamos fazer devassa! Estamos em guerra atômica nuclear. Vocês querem envenenar a água potável do Brasil, seus filhos da puta! Querem jogar bomba incendiária em 230 favelas? 230 mil favelas para ocasionar o quê? Uma comoção? E dizer que vocês são os heróis? Você, André, filho da puta da Polícia Federal! Vocês aí todos! Vamos caçar vocês! Atiro, porrada e bomba! Vamos pra puta que os pariu! Tamo em guerra atômica! Bomba agora! Trump vai invadir a qualquer momento. Lula da Silva desapareceu. Esquerda entra em pânico total. A própria declaração do ministro Marco Rubio foi bem claro. A gente vai combater a esquerda radical porque o que eles vêm fazendo é inaceitável. É claro que sinal de alerta vermelho já explodiu em Brasília, deixando Lula, ministros do STF, totalmente sem saída. E é só a gente acompanhar os amigos de Lula da Silva. Nicolás Maduro preso na prisão perpétua dos Estados Unidos, o outro ditador do Irã está morto e da Nicarágua está com seus dias contados. Tem delações dos próprios amigos de Lula vindo à tona, entregando cabeça da América Latina. E é claro que o Lula da Silva aparece no topo como o maior criminoso de todos os tempos. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que é fundamental o seu apoio, você deixando o seu like e compartilhando. Comente aqui também de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento, pra gente ver até onde a informação está chegando. Sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. E o governo Lula pagou R$837 mil a um escritório de advocacia dos Estados Unidos que atuou em questões relacionadas à Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo documentos da Advocacia Geral da União, obtidos por Oeste, o valor também inclui serviços relacionados às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O contrato com o escritório estabelecia um teto de $3,5 milhões para atuação em medidas que afetassem interesses do Estado brasileiro. Já um outro escritório americano também foi contratado pela União para atuar na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media, que cita o ministro Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Ludmila, o ministro Alexandre de Moraes está custando caro aos pagadores de impostos. A gente traz aí essa prestação de contas. Enfim, o nosso repórter Christian Costa, aliás, teve de bater a porta do governo Lula para pedir esses documentos e entender quanto custou aí esse escritório contratado pelo governo brasileiro nos Estados Unidos para defender o ministro Alexandre de Moraes. Nesse valor também tem serviços relacionados às tarifas, né, impostas pelos Estados Unidos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes ele custa muito ao povo brasileiro e não o custo apenas moral, o custo do povo ser perseguido, do povo ter de ter os seus direitos retirados, a sua liberdade de expressão removida. Isso já é um custo altíssimo. Além disso, de submeter mesmo o povo brasileiro aos seus caprichos, submeter o povo ao silêncio, ao medo. As pessoas estão com medo.
Além disso, ele ainda causa prejuízo ao erário. Então não é simplesmente a questão moral, a questão de perseguição, agora também é uma questão de prejuízo ao erário. E é um prejuízo que o Brasil não deveria estar arcando. Ninguém no Brasil tem nada a ver com os atos, os malfeitos do Alexandre de Moraes que ele faz na pessoa física. Quer dizer, tudo que ele faz está sendo tratado como sendo um ato do Brasil, do Estado brasileiro, mas ele é a única pessoa do Brasil que tem essa prerrogativa. Qualquer outro servidor público, porque sim, o Alexandre de Moraes é um servidor público. Ele está servindo ao público, ou deveria servir ao público, que na verdade é o que ele não faz, é servir ao público, ele serve aos próprios interesses dele. Mas, em tese, ele deveria servir ao público. Então, como servidor público, ele está sujeito a regras e ele não cumpre essas regras. Ele é pago para cumprir a lei, para cumprir a Constituição, e nem isso ele faz. Nem o mínimo, nem o básico ele faz. Então chega o Brasil e diz, não, vamos defender o Alexandre de Moraes, porque tudo que ele faz, na verdade, é o Brasil que está fazendo. Ele é a única pessoa, ele é o único servidor público no Brasil que recebe essa benesse do Estado. Nenhum outro servidor passa por isso. Um policial militar que eventualmente se excede, atira em alguém, pratica um excesso na legítima defesa, ele vai ter que pagar a defesa dele do bolso dele. O Estado não vai dizer, não, o policial estava fardado, ele estava no exercício das suas funções, então vamos pagar o advogado dele. Isso não acontece. Ele vai ter que meter a mão no bolso dele e pagar a sua própria defesa. Então, eu não sei como que isso aí passa pelo TCU, eu queria que o TCU explicasse, tintim por tintim, como que isso passa numa auditoria, porque isso não foi explicado e, já digo de cara, não tem explicação que justifique o Alexandre de Moraes estar causando esse gasto ao erário. Só um mês o dinheiro aplicado do que ele recebeu do Vorcaro já pagaria essa custa. Eu vou hein? discordar dos meus queridos parceiros aqui do programa. É baixo. O que ele pagou é quase nada diante dos padrões do Moraes. Pois ele recebeu em honorários advocatícios, a mulher dele recebeu para que o marido protegesse o bandido. Recebeu comprovadamente 80 milhões. E o contrato previa o pagamento de 129. Ele custou para o governo só 837 mil. Então, esse escritório americano aí não sabe como é que é o Brasil, não sabe como que lida. Se ele soubesse, cobrasse pelos padrões do Moraes, aí sim eu ficaria bravo. Aí saiu barato. Talvez o escritório não tenha... Como é que pode o Moraes fazer isso? Diante desses números, como é que pode ele continuar em silêncio sobre a negociata que foi feita envolvendo ele, a mulher e o Vorcaro? Faltou uma pesquisa prévia aí do escritório, Piotr, soubesse quem era o cliente que eles estavam defendendo, quem sabe ia subir um pouquinho mais o valor do honorário. Não, porque é razoável imaginar que não seja um escritório qualquer. A PGR não faria essa desfeita ao Alexandre de Moraes contratar um advogado de hipótese de cadeia nos Estados Vorcaro Unidos. devia contratar esse escritório aqui. Pois é, ele não ia ficar devendo como já está devendo agora, está atrasando o pagamento, né? Então, quer dizer, se um escritório nos Estados Unidos, que não deve ser qualquer um, cobrou esse valor, o preço da doutora Viviane realmente é bem alto mesmo, é bem salgado. Agora, tem uma outra questão. Mais bem paga do mundo, né? Pois é, é um fenômeno, é um fenômeno. Fato é que o Alexandre de Moraes custa caro, a Ludmila falou disso, ele custa caro aqui no Brasil. As decisões dele, o tanto de insegurança jurídica que ele já gerou. Insegurança jurídica é o que você não pode confiar na lei, nem nas decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, em jurisprudências firmadas dentro do Supremo Tribunal Federal, na prática jurídica brasileira. Isso é insegurança jurídica. A insegurança jurídica que o ministro Alexandre de Moraes criou e o temor que ele criou de que pessoas podem ser presas sem devido processo legal, sem direito à ampla defesa, gera um risco um gasto muito maior para o Brasil. Só de investimentos que deixam de ser feitos,
ou de brasileiros que deixam o Brasil porque, obviamente, não se sentem confortáveis ou seguros aqui, é bem mais alto. Mas só os 137 mil já estão bem caros também, né? Isso é dinheiro do contribuinte, meu, seu, de todo mundo aqui, de todo mundo que está trabalhando no Brasil. Lula desapareceu. Onde está Lula? Por favor, gente, me ajudem a encontrar o presidente. O país ficou acéfalo, sem cabeça. Se bem que, pensando melhor, o Brasil já está acéfalo faz tempo. Ou pior do que isso, está sendo governado por uma cabeça ruim. Mas me ajuda a encontrar o Lula, porque o amigo dele acabou com as eleições da Nicarágua, decretou uma ditadura e até o Trump reagiu contra. Mas o Lula sumiu, desapareceu, silenciou, se escondeu. Primeiro vamos pro fato. Um ditador subiu no palanque na América Latina e anunciou que o país dele nunca mais vai ter eleição. O mundo reagiu. E o governo brasileiro, aquele que se diz o grande defensor da democracia, até agora não disse uma palavra. Eu vou te mostrar o anúncio, a reação e o silêncio, que é a parte, gente, que mais fala. Domingo à noite, na festa de 47 anos da Revolução Sandinista, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com 80 anos, no poder desde 2007, fez a primeira aparição pública dele em 2 meses. E fez isso para anunciar o fim das eleições no país. Assiste aqui comigo ao que ele disse. Pero allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Gente, vocês entenderam? Ele falou que as eleições atrapalham, ele falou que as eleições podem ser usadas pelos golpistas contra a Nicarágua. Então vai acabar com as eleições. E não vai ter eleições, ele fala em tom de comemoração. Essa aí, gente, é a etapa final de um processo ditatorial que já acontece há vários anos na Nicarágua. Com o apoio, adivinha de quem? De Lula, do PT. E eu fico pensando se a gente não vive um processo parecido, porque a Constituição não vale mais por aqui. Bom, gente, em 2021, Ortega prendeu os adversários antes da eleição, tá? Aí, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, prender adversário antes da eleição. Depois, Ortega mudou a Constituição para transformar a própria esposa em uma correspondente e esticar o mandato para 6 anos. Você imaginou a Janja co-presidente? Vai ser presidente correspondente, né? Não co-presidente, porque ela vai governar viajando pelo exterior. Ou talvez a Janja vira co-presidente e o Alckmin vira a primeira-dama. Tá bom, deixa pra lá porque esse assunto é sério. Além disso, eles chamam aí os opositores de golpistas. O que aconteceu no Brasil? Agora Ortega aboliu a eleição de vez. Cada etapa parecia só mais uma medida, mas somadas, elas viraram o fim da democracia. O mundo democrático reagiu na hora. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele publicou um recado duríssimo pro ditador amigo do Lula. Ele disse: a administração Trump e a comunidade internacional não ficarão de braços cruzados enquanto a ditadura Murilo Ortega aprofunda a repressão em casa e fabrica instabilidade que ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. O compromisso de Ortega de abolir as eleições na Nicarágua prova a sua covardia e o medo da vontade do povo nicaragüense. E o Brasil, hein? Olha, gente, eu procurei nota de Itamaraty até a hora de gravar esse vídeo. Nada, nenhum comunicado, nenhum tweet. E antes que alguém diga que foi só falta de tempo, eu te mostro que isso é método. Em 2023, mais de 50 países assinaram uma declaração lá na ONU contra o regime de Ortega, citando execuções extrajudiciais, tortura, prisões arbitrárias. Lê aqui comigo o que dizia o documento aí, ó. Trata-se do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático. Assinaram Estados Unidos, França, Canadá, até o Boric, presidente de esquerda do Chile, que chama Ortega de ditador na cara dele. Mas e o Brasil de Lula, hein? O representante do Itamaraty ficou em
Silêncio na sala. Não assinou. Ou seja, quando até a esquerda do continente condena, o nosso governo olha para o chão e finge que não é com ele. Isso é conivência com violações de direitos humanos e mostra que Lula nunca foi de verdade democrático. O que me faz ter mais medo ainda do PT continuar no poder. Agora compara. Esse é o mesmo Itamaraty que acha voz pra tudo. Pra brigar com Washington nas últimas semanas, ele tirou o megafone do bolso, nota atrás de nota, discurso atrás de discurso, mas pra Nicarágua, aí, meu amigo, é mudez completa. Diplomacia também fala pelo que cala, não só pelo que fala. Quando o ditador é do time, o Brasil emudece. Foi assim com a Venezuela, é assim com a Nicarágua. O padrão tem nome. Para esse governo, democracia é argumento de campanha, é blá blá blá, é palavra ao vento, não é princípio. Isso mostra que Lula vai ficar pequenininho, 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 vai ficando pequenininho, pequenininho por essas posturas dele que não estão à altura do cargo. E talvez seja por isso, justamente, que Lula desapareceu. Ele encolheu e ficou pequeno demais para o tamanho do cargo e da responsabilidade de governar e representar o Brasil. Se você concorda, se você acha que o Brasil deveria ter voz contra qualquer ditador, deixa o seu like, se inscreve, que ajuda o canal a chegar a mais gente. E agora me conta aí, por que o governo que grita com os Estados Unidos ficou em silêncio e emudeceu diante do Ortega? Conta pra mim, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. E me conta se você tem medo também de que o Brasil siga o mesmo caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vocês se lembram das tirinhas dos Los Três Amigos, criadas por Angeli, Laerte e Glauco na lendária revista Chiclete com Banana nos anos 80? Ahora tenemos que comenzar todo de nuevo. Ya tenemos lo suficiente para juntar otro ejército. Vamos luego a vender ese oro. ¿Estás en la fila? No. Estabas. Aqueles três picaretas vestidos de bandoleiros mexicanos viviam aplicando golpe, sacaneando todo mundo e, como todo mau caráter sem vergonha, no final sempre acabavam em cana. Pois é, corta para a América Latina de hoje, nós temos a versão da vida real, o remake comunista, Los Três Amigos do Foro de São Paulo, Lula, Maduro e Ortega. E adivinha só? A história se repete, companheiro. Eles vivem aprontando, trapaceando, roubando, mentindo e fraudando democracias. Só que a conta sempre chega. O primeiro da turma, o Maduro, o tio Sam já despachou direto para uma cela no Brooklyn, em Nova York. Agora, o Trump já avisou que o próximo da lista de procurados a parar na cadeia é o Ortega. Pois é, a coleção tá quase completa, só tá faltando um para fechar o trio e cantar no chachado no xadrez. Fala, minha gente maravilhosa desse Brasil que nunca dorme e que vive num hospício geopolítico de alta intensidade. Se você achava que o ano já tinha esgotado a cota de insanidade, segura minha coxinha e prende o cinto, porque a esquerda latino-americana acabou de quebrar o próprio recorde mundial de hipocrisia e cara de pau. Sabe aquele seu amigo da época da escola, que era o dono da bola e quando estava levando uma goleada humilhante de 5-0, simplesmente pegava a bola debaixo do braço e dizia: "Eu não jogo mais porque a regra tá errada e o campo tá torto"? Pois é, o brodinho do papai Luli, o nosso querido ditador de estimação lá da Nicarágua, o múmia do Daniel Ortega, simplesmente resolveu meter o louco total. O homem olhou para a Constituição, usou como papel higiênico, olhou para a oposição, olhou para o espelho e falou: Ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis,
no podrán. É isso mesmo, meus amiguinhos. Nada de urna, nada de santinho, nada de debate na TV. Acabou essa palhaçada de povo escolhendo. Na cabeça do comuno ditador Ortega, o conceito de democracia é igualzinho a um jogo de videogame, em que só ele tem o controle 1 e o controle 2 da oposição está desconectado da tomada e com o fio cortado. E adivinhe qual foi o argumento genial do nosso herói da democracia social com aroma de mofo? Ai, não pode ter eleição, porque a oposição pode ganhar com a ajuda dos Yankees malvados. Meu irmão, é um nível de cara de pau que nem o Thanos com a manopla do infinito conseguiria estalar os dedos e apagar. E o mais espetacular de tudo isso não é nem o Ortega metendo o golpe sem vergonha nenhuma, na cara dura, à luz do dia. O melhor de tudo é o silêncio constrangedor e mortal que tomou conta do Palácio do Assalto, digo, Planalto, e da nossa querida militância do consórcio, a turma da Cartinha pela Democracia. Cadê a turma do O Amor Venceu? Sumiram todos, entraram no modo invisível do predador, ativaram o camuflado e fingiram que deu pane no sistema. E aí você me pergunta... Luiz, mas de onde vem tanto carinho, tanta inspiração e essa passada de pano internacional? Ah, meus amigos, as amizades verdadeiras são assim. Sabe aquele companheiro de foro de São Paulo que você defende até quando ele tá errado, roubando velhinha na fila do pão? O Lula defende o Ortega com unhas, dentes, garras e narrativa furada desde os anos 80. E para provar que a gente não esquece de nada e que a internet é implacável, vamos resgatar aquela entrevista clássica, onde o nosso iluminado de Garanhuns tentou comparar na cara dura a ditadura de décadas do Ortega na Nicarágua com a Angela Merkel na Alemanha. É o ápice da ginástica mental. O sujeito dá um duplo twist carpado para justificar ditador amigo. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González daqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Por que Angela Merkel pode e o Ortega não? Ah, Lula. Talvez porque Angela Merkel não prendia os adversários políticos na véspera da eleição. Talvez porque ela não mandava a polícia invadir convento, não expulsava bispo, não fechava a igreja e nem caçava o passaporte e a nacionalidade de quem criticava o governo. Detalhes, né? Mera burocracia fascista de quem ainda acredita nessa bobagem chamada direitos humanos. Mas não para por aí não. O amor é cego, surdo, mudo e, no caso do PT, completamente desprovido de qualquer noção de perigo ou de vergonha na cara. Solta o próximo clipe do Lula mandando aquela pérola ao vivo no Roda Viva. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão num caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições, Lula? Então, veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja, eu disse em Cuba, no Olha, seminário... Lula, eu estou perplexo de ouvir essa sua frase, não, eleição veja, não é eu tudo. disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa, como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela não é, primeira. porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas, é no mínimo a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Ficam com as empresas não, ou quando ficam chegar com o no governo? socialismo a gente vai dizer pra você como é que fica. Mas eu estou muito curioso para saber. É mole! O cara defendeu o Ortega na imprensa nacional, na imprensa internacional, no podcast, no comício, na mesa do bar. Defendia até no almoço de domingo enquanto comia picanha metafórica. Aí você lembra de 2022. Bolsonaro cansou de avisar. O homem subia no trio elétrico, ia nos debates, esgoelava no microfone e falava. E o que aconteceu em 2022, quando a oposição mostrava essa amizade sincera e cristalina? Ah, meus amigos, aí entra em cena o nosso maravilhoso Tribunal da Verdade. O TSE simplesmente proibiu que se ligasse a imagem do Lula a Daniel Ortega. Disseram com voz solene que era desinformação, narrativa inverídica, fake news do mal. A pedido de Lula, TSE manda apagar postagens de Eduardo Bolsonaro. As produções associavam Lula ao ditador da Nicarágua Daniel Ortega e, na avaliação da defesa petista, resultam em desinformação.
Eu quero pedir um favor especial para todo mundo que está assistindo agora. Olhem bem para as fotos dessa amizade sincera, mas olhem com muita atenção. Guardem cada detalhe na memória de vocês. Olhem o sorriso, olhem o abraço caloroso de compadre, porque, do jeito que as coisas andam no Bananil, daqui a pouco, Xander Clayson manda baixar uma liminar proibindo essas imagens de circular na internet. De novo. É proibido mostrar a realidade. Não pode associar o 9 dedos ao Ortega, mesmo com o 9 dedos abraçado com o Ortega, elogiando o Ortega, defendendo o Ortega. É a mágica da censura do bem. Se o companheiro é ditador sangrento, a gente finge que nunca viu na vida. Ortega? Que Ortega? Nunca ouvi falar, deve ser um bolsonarista. Só que tem um pequeno detalhe nessa história toda. O mundo dá voltas, meus amiguinhos. E às vezes essas voltas dão direto no salão oval da Casa Branca. Enquanto o nosso glorioso Itamaraty ficou completamente mudo, engoliu a língua, fingiu demência, se escondeu debaixo do tapete e nem uma notinha de rodapé soltou. A resposta dos Estados Unidos veio com a força devastadora de um míssil diplomático. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, junto com a administração de Donald Trump, foi para a rede social e deu um recado que fez o Ortega e a esposa dele, a doida da Rosário Murilo, borrarem as calças de pavor ao vivo. A administração Trump e a comunidade internacional não ficarão de braços cruzados enquanto a ditadura Murilo Ortega aprofunda a repressão em casa e fabrica a instabilidade que ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. O compromisso de Ortega de abolir as eleições na Nicarágua prova sua covardia e medo da vontade do povo nicaragüense. Meus amiguinhos, quando o tio Sam coloca o seu nome na lista negra, aponta o dedo e fala que você é uma ameaça à segurança nacional. Pode começar a arrumar a mala de papelão ou procurar um bunker bem fundo no deserto. A Casa Branca não tá para brincadeira nessa nova fase. E você acha que o Ortega tá tranquilo tomando o seu café? O sujeito tá em pânico absoluto. Ele achou que ia meter um golpe de Estado em pleno ano de 2026 e todo mundo ia bater palma igual em reunião do Foro de São Paulo. Esqueceu que a mamata diplomática acabou e o xerife voltou para a cidade. Se a gente observar bem a linha do tempo geopolítica, o roteiro já está escrito e desenhado. Pelo andar da carruagem, o Daniel Ortega está caminhando a passos largos para ter exatamente o mesmo destino do Nicolás Maduro lá na Venezuela. É o padrão clássico dos ditadores camaradas. Eles aparelham a justiça, prendem a oposição, mudam a Constituição na canetada, proíbem eleição e acham que vão governar para sempre com o apoio da militância de Chiqueré. Aí vem o Trump, aperta o cerco econômico, mete sanção pesada, corta o oxigênio financeiro, isola o regime e deixa o sujeito sem nem ter onde gastar o dinheiro roubado. É mais um amigo do Lula que vai ser pego na curva pela geopolítica do tio Sam. E o governo brasileiro? O governo brasileiro vai ficando cada vez menor, mais encolhido e ridículo. Ficou pequenininho, encolheu igual roupa lavada em água quente. Querem dar lição de moral no mundo inteiro, pagar de líder do sul global, mas quando o ditador do coração dá um golpe escancarado, o Planalto vira um cemitério. Silêncio absoluto. Grilo e poeira ao vento. É isso, meus amigos. A história não perdoa e a internet guarda absolutamente tudo. Quem assinou a tal cartinha pela democracia lá em 2022, imaginando que estava salvando o país, agora está vendo o resultado do amor florescer na Nicarágua. E no fim das contas, a piada é a mesma. Os três amigos do comunismo continuam aplicando os mesmos golpes velhos. Só mudou a ordem de quem vai ver o sol nascer quadrado primeiro. Lula comenta tarifaço dos Estados Unidos, há males que vêm para o bem. De acordo com o presidente, toda vez que aparece uma crise, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou o tarifaço de 25% aplicado a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos e disse que há males que vêm para o bem. De acordo com ele, crises ajudam a sociedade a dar um jeito de sair mais forte. A declaração foi dada no dia em que teve início o aumento das taxas aplicadas pelos Estados Unidos sobre parte das exportações do Brasil. A medida atinge cerca de 3 mil produtos.
Nós temos que procurar saídas. O Brasil é grande e tem credibilidade no mercado internacional. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós estamos na mesa de negociação. Já enviamos várias propostas. Eu mesmo fui aos Estados Unidos e a gente nunca encontrou reciprocidade, afirmou Lula durante evento no Plano Brasil Soberano, no Palácio do Planalto. A iniciativa irá liberar uma linha de crédito emergencial de 18 bilhões a setores afetados pelas tarifas de Trump. A medida provisória MP, com a liberação dos recursos, foi assinada por Lula nesta quarta. Desde que apresentamos as primeiras palavras, a gente ouve que há males que vêm para o bem. Toda vez que aparece uma crise, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte, afirmou então o descondenado presidiário criminoso Lula da Silva. Meus amigos, isso aqui já seria motivo suficiente para abrir o impeachment de Lula da Silva e ele nunca mais voltar a concorrer à corrida eleitoral. Por quê? Ele torce para o pior. Ele torce sempre o pior acontecer. E isso sim é inaceitável, isso é grave. Porque quem paga no final das contas é o povo brasileiro. Muitas pessoas falam sobre o tarifaço dos Estados Unidos, uma lei que o Trump está aplicando em vários países. Isso aqui não é uma mira em cima do Brasil. É vários países que não estão sendo adequados e na mesma linha de pensamento dos Estados Unidos estão sendo afetados. Mas ninguém fala sobre a China, que está colocando um tarifaço também de 55% em vários produtos do Brasil. Ah, mas a China pode, né? Porque a China tá aliada a Lula. E sabe por que o Lula não fala nada? Porque o Lula já baixou as calças para a China. Entregou tudo para a China. Vocês acham mesmo que ele está enfrentando o Trump, está aí fazendo tudo aquele discurso, sendo que não tem apoio de fora? É claro que ele tem. Ele tem uma carta na manga e é claro que vem da China. Vem de países ditadores, países comunistas. É isso que a gente quer pro futuro do Brasil. Um presidente que não tá nem aí se vai ferrar com o povo ou não. O povo que pense alguma artimanha, alguma saída para tentar sair desse tarifaço. Só que o Lula não contava com o Marco Rubio. O Marco Rubio, que acabou de colocar o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, para acompanhar de perto as eleições, para acompanhar de perto o que o Brasil vem fazendo, e vai encontrar várias coisas podres. Porque o Brasil e o mundo sabem muito bem quem é Lula da Silva, que financiou a esquerda radical por décadas aqui na América Latina. Se hoje em dia a gente tem Cuba, Nicarágua, Venezuela, esses países ditadores, é porque o Lula sempre ajudou. Tirou dinheiro do povo brasileiro para financiar narcoterroristas. E isso sim é muito grave. A verdade vai vir à tona. Tem a delação de Nicolás Maduro. Trump já falou que vai invadir a qualquer momento, a qualquer instante, Nicarágua. E vai colocar aquele ditadorzinho lixo no seu devido lugar. E o Brasil não vai passar batido. O próprio Trump já falou que vai ser o próximo desafio para ele as eleições do Brasil. Que ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui. O próprio Marco Rubio também olha com mais atenção para o Brasil, porque o que vem acontecendo, não só com Lula, mas o Supremo Tribunal Federal, que atropela a Constituição, manda prender pessoas inocentes. Por exemplo, a extradição que Alexandre de Moraes mandou para trazer Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Carla Zambelli, Oswaldo Eustáquio, várias pessoas. Todos foram negados. Por quê? Quando a justiça de outro país que é de verdade, não é essa várzea que acontece no Brasil, não. Acompanha o relatório, vê que o cara é juiz, vítima, acusador. O cara é tudo isso e tá mandando pedir a extradição de pessoas inocentes. Todos negaram, principalmente dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro não vai ser extraditado tão fácil. Agora conseguiu ali um acesso VIP nos Estados Unidos, entendeu? Não vai sofrer perseguição nunca mais na sua vida, porque está no país da liberdade. E a gente tem que continuar fazendo a nossa parte para mostrar para aqueles que ainda acreditam nesse descondenado. Porque é triste.
Eu tenho dentro da minha família que tem pessoas que acreditam que o Lula é o salvador da pátria, que o Lula tá fazendo para os pobres, porque o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, eles gostam de fazer para os ricos e não para os pobres. Tem essa conversa. Tem pessoas que não acompanham a notícia dia a dia, igual a direita acompanha. Por isso que é importante a gente fazer a mudança, eu e você. Fazer a mudança na nossa família, nosso amigo, no grupo do WhatsApp, ali da família, do futebol, da igreja. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque o Trump vai fazer a parte deles. Marco Rubio, só que o Brasil também. O Brasil precisa votar em massa nas eleições deste ano para mostrar a força do povo brasileiro que é soberano. Que não vai deixar um presidiário ficar na presidência. Isso sim é um tapa na cara do cidadão de bem. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Olá Brasil e a todos vocês que estão nos acompanhando, este é o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente, pessoal, uma reviravolta acaba de acontecer. Está no ar mais um BR Brasil Notícias, trazendo com exclusividade os detalhes de um cenário de desespero absoluto que tomou conta do Palácio do Planalto, enquanto ditadores aliados e amigos do peito de Lula e na América Latina avançam com golpes de Estado escancarados, cancelando eleições, afrontando a democracia e recebendo recados duríssimos da diplomacia de Donald Trump. A resposta de Lula acendeu um sinal de alerta máximo no país. Em um movimento assustador, o petista baixou um decreto convocando o exército para atuar nas eleições de 2026. E eu trago todos os detalhes aqui para você desta ação que está ocorrendo agora no Brasil. Golpe de Estado estão se alastrando. Lula aciona o exército e deixa fuga preparada. Todos os detalhes agora para você. E ao mesmo tempo, o petista articula uma estratégia de fuga desesperada para fugir dos debates e não encarar o povo brasileiro de frente. Pressionado, encurralado pela oposição e temendo o colapso de seu governo, o silêncio de Lula diante do autoritarismo de seus aliados e de suas manobras internas deixam claro que o sistema está em pânico e as estruturas do poder está desesperado. A informação que eu trago agora em primeira mão a todos vocês. O desespero toma conta. Lula aciona o exército brasileiro. Fuga já está programado pelo Partido dos Trabalhadores. O cenário agora na América Latina atingiu a um ponto de ebulição, após o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, amigo de longa data de Luiz Inácio Lula da Silva, declarar publicamente o fim definitivo das eleições em seu país, ou seja, um verdadeiro golpe de Estado. Ortega, que já havia aparelhado as instituições e prendido opositores, escancarou o regime ao afirmar abertamente que não haverá mais pleitos democráticos para impedir que a oposição chegue ao poder. A atitude do tirano provocou reação imediata do governo de Donald J. Trump nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Marco Rubio denunciou o avanço da ditadura e cobrou postura dura da comunidade internacional. Enquanto isso, o governo brasileiro silenciou e se recusou a assinar manifestações de repúdio contra os abusos do regime de Nicarágua, evidenciando uma conivência constrangedora. Agora, pessoal, para piorar o clima de tensão continental, movimentações políticas conturbadas na Colômbia com Gustavo Petro colocam em xeque a estabilidade institucional dos nossos vizinhos, aumentando o temor de que um efeito dominó autoritário patrocinado pela extrema esquerda pelo Foro de São Paulo
siga adiante, diante da ruína de seus maiores parceiros internacionais e do desgaste de sua imagem perante a opinião pública. Lula já adota estratégias que intrigam um cenário político nacional. O presidente assinou recentemente um decreto autorizando o emprego das Forças Armadas no pleito eleitoral para garantir a segurança e o apoio logístico. Será esse um golpe de Estado que Lula está planejando? Embora a medida seja amparada por previsões legais, o sistema eleitoral, a coincidência de datas e o momento de fragilidade do governo geram forte desconfiança da oposição, até mesmo porque Donald Trump está partindo para cima do governo petista e diz estar de olho nas eleições brasileiras, para desespero de toda a esquerda, para desespero do PT. Paralelamente, estrategistas do Planalto já debatem abertamente a possibilidade de blindar o petista, orientando que ele fuja dos debates e sabatinas no primeiro turno para não expor as contradições de seu passado, nem ser confrontado sobre as amizades com os ditadores da região. Sim, Lula está com sua fuga preparada, sem a proteção irrestrita que mantinha no Tribunal Superior Eleitoral em pleitos anteriores, porque antes era Alexandre de Moraes nas eleições passadas e agora é Mendonça e Cássio Nunes, para desespero do sistema. O governo se vê encurralado pela verdade que ecoa na internet. A tentativa de criar uma narrativa de vitimização do governo Lula já é vista pela oposição como algo sério. Sim, e a recusa de condenar abertamente a tirania de Daniel Ortega prova que o discurso de liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT é fachada. Pressionado pelo cenário internacional, pela democracia de Washington e acuado internamente por acusações de conivência com o autoritarismo, o pânico tomou conta do núcleo duro do governo petista. Agora, eu digo a todos vocês, a minha opinião é o seguinte, pessoal. O PT, para mim, não tem vez. Enquanto a narrativa oficial se esforça para vender uma imagem de um governo pautado pelo respeito às constituições, os atos praticados escancaram um alinhamento vergonhoso com os regimes que atropelam abertamente a democracia. Isso sim é um golpe de Estado. O silêncio sepulcral diante do anúncio de Daniel Ortega da Nicarágua não é um mero esquecimento diplomático. É a conivência explícita do governo Lula com o autoritarismo, com o ditadorismo e com o golpe de Estado que está sendo praticado naquele país. No âmbito doméstico, aqui no Brasil, o pânico do Planalto fica evidente na estratégia de blindagem. A tentativa de fuga dos debates e das sabatinas no primeiro turno mostra que Lula perdeu a capacidade de se defender, o próprio legado, e prefere esconder a encarar o contraditório. É, pessoal, mas a verdade é uma só. O povo brasileiro está de olho. O povo brasileiro está vendo quem é certo e quem é errado. E nesta luta pela verdade, Lula sai perdendo. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas além de você possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos acompanhar a fala de Donald Trump. O presidente norte-americano começa então o discurso direto da Casa Branca e a gente acompanha agora sim com áudio. O nosso país está mais seguro, mais forte e muito mais rico que já foi anteriormente. Estamos indo muito bem. Há pouco menos de 2 anos nós recebemos uma situação muito delicada na inflação. Nosso país estava morto e agora nós somos o país mais forte do mundo. Os Estados Unidos são respeitados como nunca foram respeitados anteriormente.
Temos mais dinheiro sendo investido nos Estados Unidos do que qualquer momento na história do nosso país. Mais americanos estão trabalhando hoje do que em qualquer outro momento da história do país. A inflação teve a maior queda mensal em mais de 6 anos. Isso simplesmente aconteceu. A imprensa tratou desse assunto e nós aceitamos. Reduzimos impostos através da Great Beautiful Bill e isso fez famílias economizarem milhares e milhares de dólares, incluindo com a questão do fim das taxas em gorjetas e horas extras. E as pessoas estão utilizando esse dinheiro para comprar carros feitos nos Estados Unidos. Nosso mercado de ações está no seu melhor momento em anos, mas podemos dizer até que está no melhor momento da história. E as contas de aposentadoria estão batendo recordes dia após dia. Nós pagávamos os preços mais caros em medicamentos no mundo e agora pagamos os menores preços por medicamentos, porque eu fiz com que o resto do mundo e as empresas farmacêuticas agissem de forma responsável. Os preços de medicamentos estão em quedas de 90%. O site que foi lançado pelo governo reduziu o custo dos seguros de saúde. E o custo de planos de saúde caiu muito por conta do que nós fizemos com medicamentos de prescrição. Agora as pessoas podem também investir em contas livres de impostos e bilhões de dólares estão sendo investidos por empresas e pessoas para cuidar das nossas crianças, para que quando elas cheguem a 18 anos de idade, elas tenham milhares de dólares na poupança e possam ter um bom início de vida. As pessoas podem acessar o site e se inscrever nesse site para iniciar essas contas. As nossas fronteiras foram transformadas nas fronteiras mais seguras da história do país, com 0 imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos nos últimos 14 meses. 0 imigrantes ilegais. Nenhum. Nós tínhamos a pior fronteira da história do país e agora temos a melhor. A criminalidade tem despencado no país com o menor índice de homicídios desde a década de 70. Estamos fazendo investimentos recordes nas Forças Armadas e temos o exército mais forte do mundo. Eu construí esse exército no meu primeiro mandato e agora estou precisando reconstruí-lo. Nós estamos trabalhando ao lado da Venezuela para produzir milhões e milhões de barris de petróleo e estamos tratando do Irã também. Vocês vão ver os frutos disso tudo muito em breve. Os Estados Unidos estão de volta e indo muito bem, mas nós ainda temos um grande desafio que deve ser resolvido imediatamente, porque nenhum país pode ser grande sem eleições justas e limpas. Você precisa confiar no seu país, porque se não puder haver confiança, então não pode haver grandeza. Sem confiança, sem grandeza. Por muitos anos, eu pedi por ações decisivas para proteger a integridade das eleições americanas. Cada americano merece saber que quando eles fazem um voto, esse voto será computado. E esse sistema precisa ser seguro. Interferências não podem ser apenas difíceis, elas têm que ser impossíveis. Hoje eu estou anunciando a liberação de documentos da inteligência que envolvem interferências na nossa estrutura eleitoral. Isso expõe de forma perigosa que ninguém achava ser possível
o hackeamento, a exploração e a interferência estrangeira que por muitos anos foi escondida de vocês, o povo americano, o nosso grande, o nosso lindo povo americano. Mas isso muda a partir de agora. Os documentos que serão divulgados a partir dessa noite foram compilados por uma força-tarefa de transparência da Casa Branca, assim como a equipe de inteligência da presidência, e apoiada por outras equipes do governo. Nós estamos apresentando nesta noite e confirmando a autenticidade desses documentos. Vocês podem ver esses documentos no site da Casa Branca. Nosso propósito em apresentar essas informações não é enfraquecer a confiança nas eleições, mas merecer a confiança confrontando esses pontos. E é isso que nós estamos fazendo. Há muitas razões para preocupação. Os documentos mostram que as eleições de 2020, a República Popular da China fez o que aparenta ser o maior compromisso de dados eleitorais. 220 milhões de documentos de votos foram expostos para a China. Dados sensíveis que eram necessários para se registrar para votar. E isso é exatamente o que aconteceu. Isso mostra um pesadelo eleitoral sem precedentes. A China dedicou uma unidade específica apenas para isso. Nós estamos divulgando documentos que mostram que membros do Deep State trabalharam para não divulgar informações que mostram o escopo da influência chinesa nas nossas eleições. Agências americanas descobriram sobre essas questões quando eles descobriram que dezenas de milhões de dados de eleitores em 18 estados foram roubados pela China. E os responsáveis por soar o alarme sobre isso não falaram nada. Eles não me informaram como presidente ou para qualquer pessoa. Eles não informaram o Congresso. Tudo que eles diziam era que essa é a eleição mais segura da história do país. Esse foi um pacto que eles fizeram. A cobertagem dessa situação é muito preocupante, mostra que a China influenciou nas nossas eleições para dificultar o meu primeiro mandato e a campanha de 2020. Eles lutaram como nunca para que eu não vencesse as eleições de 2020 por uma boa razão. Os documentos que nós estamos divulgando mostram que em 2018, a política do Partido Comunista da China era de reduzir os votos do presidente dos Estados Unidos. Também, em 2018, a China estava lutando para influenciar o resultado das eleições de meio de mandato e também as eleições presidenciais de 2020. Em 2019, a estratégia do governo chinês contra os Estados Unidos buscava reduzir a confiança da população na presidência americana.
Eles queriam fazer parecer como se o meu trabalho fosse ruim. E eles fizeram tudo o que era possível para garantir isso. Esses documentos com informações da China, com informações da CIA, mostram como a China buscou influenciar a opinião popular contra o presidente dos Estados Unidos. Eles identificaram jornalistas que cobriam a presidência e pagaram muito dinheiro para que fossem divulgados artigos negativos sobre a presidência, sem se importar com o que esses artigos diziam. Eles queriam que eu perdesse as eleições porque eles sabiam que eu não era bom o suficiente para eles. Eu cobrei bilhões e bilhões de dólares em tarifas e formei o exército mais forte do mundo. Essas são falas diretas do relatório divulgado pela CIA. O nome da pessoa está sob revisão, mas nós temos dados da inteligência e também do FBI, destacando as atividades da China, incluindo a criação de cédulas com votos para Joe Biden. Relatórios do NSA foram mantidos distantes das informações passadas à presidência. Analistas admitiram que eles evitaram informar a presidência sobre a atividade chinesa em relação às eleições. Outro funcionário dentro do FBI disse que estava mantendo um governo secreto para evitar que essas informações chegassem à presidência. A motivação disso foi apenas política. Isso foi feito era feito para destruir informações e foi criado pelo presidente Barack Obama, que deveria retirar informações e incinerar esses documentos, mas isso nunca aconteceu. Talvez nós tivemos sorte, mas nós não sabemos se isso foi feito de propósito ou se foi apenas incompetência deles, mas os arquivos que nós encontramos são impressionantes. Eu pedi ao diretor de inteligência nacional, ao diretor do FBI e da CIA, para investigar como que essas informações cruciais foram escondidas de nós. E vamos abrir processos criminais contra essas pessoas. A interferência chinesa foi apenas o começo. Nós temos provas de que por muitos anos o povo americano foi alvo de mentiras sobre a segurança de urnas e da contagem de votos. As urnas são vulneráveis e facilmente manipuláveis. Hoje vamos publicar uma série de relatórios da inteligência americana e outros relatórios mostrando que o governo sabia há muito tempo que essas urnas são facilmente manipuláveis. Os Estados Unidos sabem da interferência da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, da capacidade que eles têm para comprometer a estrutura eleitoral. O documento mostra que nós acessamos dados das eleições. Os
as questões eleitorais são facilmente vulneráveis. Nesta noite, nós vamos divulgar todas essas descobertas que começam em janeiro de 2020 e vão até junho de 2026. Isso ataca o coração da nossa democracia. Muitas pessoas perguntam se é possível manipular eletronicamente os votos de uma eleição, o resultado de uma eleição através dessas máquinas terríveis. Hoje vamos mostrar documentos que mostram que a CIA descobriu um esquema envolvendo o regime corrupto de Nicolás Maduro na Venezuela, feito para manipular as eleições no país em 2020. Eles usavam esquemas para alterar votos de forma que não poderiam ser detectados, não importa o quão fundo você investigue. Nós vamos garantir que o nosso próprio sistema eleitoral não possa jamais ser hackeado ou comprometido. Os documentos revelam que, mesmo quando os problemas são detectados, eles são escondidos, eles são acobertados. Há um esquema também acontecendo no estado do Michigan. Em 2020, a polícia do Michigan já havia alertado sobre isso. E nós estamos muito preocupados com o que eles encontraram no Michigan. Eles mal podiam acreditar e contataram o FBI em Detroit. Agentes do FBI receberam informação de que cédulas fraudulentas foram recebidas no estado do Michigan. Em outras palavras, eles estavam pagando, jogando e roubando. Esses crimes foram cometidos e o Departamento de Justiça, sob o governo de Joe Biden, não se importou. Eu estou solicitando ao diretor do FBI que essas questões sejam investigadas inteiramente e que o Departamento de Justiça abra processos em relação a isso. As eleições continuaram sendo vulneráveis. Estamos divulgando resultados de uma investigação do Departamento de Segurança Interna que, segundo eles, documentos públicos mostram que milhares de não-cidadãos se registraram para votar nos Estados Unidos. O número é muito alto, o número de pessoas é muito alto. A análise mostra que pessoas que não tinham direito a votar se registraram para votar. O nosso sistema é tão vulnerável que ele não pode ser defendido. Centenas de milhões de votos estão na mão de governos estrangeiros. E as cédulas são facilmente comprometidas. A evidência de fraude foi enterrada e centenas de milhares de mortos estão registrados para votar também. Não podemos ter eleições sem título de eleitor ou prova de cidadania. Um exemplo é na Califórnia, recentemente, a eleição para prefeito de Los Angeles, feita no dia 2 de junho. Mas a apuração foi encerrada apenas no dia 10 de julho. Eles levaram mais de um mês para fazer a apuração. Eu me pergunto o que eles estavam fazendo. Isso é coisa de terceiro mundo, de país de terceiro mundo, e nós não somos um país de terceiro mundo.
redes de televisão falaram que não iriam cobrir esse meu discurso porque eles não gostam de falar sobre esse tópico. Eles sabem o quão corrupto o nosso sistema é. Outros membros da imprensa também são parte dessa fraude. Eles querem que isso continue. Eles querem proteger a esquerda radical. Eles não querem ter um bom país. Você não pode ter um bom país sem eleições livres e justas. Vamos avaliar a possibilidade de revogar a licença dessas empresas. Tudo que nós queremos é honestidade nas nossas eleições e honestidade na imprensa. Eles estão em um esquema de bilhões de dólares. Nossas eleições foram colocadas em um estado de vulnerabilidade para serem roubadas. Isso não pode ser permitido. Seja você republicano, democrata ou independente, você deveria concordar que nós merecemos as eleições mais seguras e justas de todo o mundo. Eleições seguras deveriam ser uma questão bipartidária. Nós deveríamos estar juntos em relação a isso. Democratas, republicanos, independentes, todos. Isso não deveria ser uma questão partidária. Isso deveria ser uma causa para nos unir, não para nos dividir. Nós deveríamos estar unidos e não divididos. Essas informações são irrefutáveis. O meu governo está no processo de notificar os estados cujos dados eleitorais foram comprometidos pela China. E trabalharemos para mitigar os riscos, para garantir que dados sensíveis dos eleitores sejam protegidos. Nós não podemos ser roubados, não podemos ser hackeados, não podemos ver as eleições serem roubadas novamente. Amanhã, o secretário de Segurança Interna vai confirmar os dados envolvendo a vulnerabilidade cibernética. Nós estamos no processo de Se vocês olharem as eleições hoje, elas estão numa situação muito ruim em vários estados. Estamos dispostos, estamos comprometidos a resolver essas questões. Vamos consertar o sistema eleitoral. Não vamos permitir vulnerabilidades. Temos uma eleição muito importante a caminho e queremos que essas eleições sejam honestas. Vou notificar todos os estados sobre a remoção de pessoas que não podem votar. Vamos garantir a segurança eleitoral. São demandas que o Congresso deve passar. Essa é a lei Save America. Isso é muito fácil de fazer, a não ser que você queira roubar as eleições. O único motivo para não apoiar essas medidas é se você quiser roubar as eleições. Se a sua política é tão patética que você não consegue vencer uma eleição, talvez seja isso. Nós precisamos garantir o título de eleitor com foto. É muito simples. Todos os eleitores devem mostrar uma prova de cidadania. Se você é um cidadão do país, é simples. E esperamos que não haja nenhuma urna corrupta. Vamos acabar com os votos por correio, a não ser por motivos de doença ou militares, ou caso você esteja viajando. Essas reformas são necessárias urgentemente. Para todos os americanos, eu peço que vocês peguem seus telefones amanhã e cobrem os seus congressistas. Bom, Fabrício, aí o trecho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e nós temos aqui 2 minutinhos para a gente fazer aqui o encerramento dessa transmissão, e ele fez citações à China, dizendo que a China cometeu
tem até aqui a frase, a China promoveu a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na aquisição ilícita, os esforços chineses para coletar dados de eleitores, e aí ele fala muito sobre a questão local dos Estados Unidos. De que forma ele diz que tem documentos, há uma credibilidade em relação a isso. Essa discussão que a imprensa americana está fazendo já. Exatamente. Agora ele diz que tem as provas, que vai apresentar isso tudo, que está liberando esses documentos ainda nesta noite. E se essa acusação se confirmar, ela é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Agora, não há grandes indicativos de que, pelo menos não havia até o momento, grandes indicativos de uma interferência chinesa nas eleições de 2020. O que Donald Trump está tratando aqui é uma forma até de mobilizar a sua base, principalmente a base trumpista, como a gente já destacou. O Partido Republicano tem muita preocupação com essas afirmações. Houve uma interferência, uma suposta interferência russa nas eleições de 2016, que teriam servido até para beneficiar o presidente Donald Trump, eleito pela primeira vez naquela ocasião. Esse assunto acabou sendo enterrado, acabou sendo esquecido praticamente do debate público. E os Estados Unidos é fato, e aí o presidente Donald Trump está coberto de razão, tem um sistema eleitoral, Thiago, muito questionado. Né? Exatamente. Um sistema eleitoral onde você não precisa, por exemplo, apresentar título de eleitor. Nesse aspecto, ele está realmente corretíssimo. Cada estado determina as regras eleitorais lá nos Estados Unidos. E tanto estados republicanos quanto estados democratas têm essas leis um pouco frágeis em relação à segurança das eleições para que uma pessoa possa ir votar. Fato é que Donald Trump tenta mobilizar a base trumpista. Esse é um discurso que não deve agradar aos democratas, mas também não deve agradar muito a base republicana mais tradicional. A gente vai precisar aguardar as próximas manifestações. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, aproveitar essa oportunidade e pedir aos meus amigos e amigas patriotas visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na descrição, no topo, tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo, tem vários links com produtos do Mercado Livre e do Shopee, bem como curso de mestre de obras da Udemy e outros links. Hoje, dia 23 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição!